Oi pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo para a prova discursiva do concurso Banco do Brasil. Neste vídeo vou falar sobre temas que podem ser cobrados. Separei para vocês algumas possibilidades temáticas, tendo como referência o perfil da banca SES Gran Rio. Avaliando provas anteriores, nós conseguimos traçar quais são os assuntos que ela costuma dar ênfase em suas avaliações. Tem aparecido com muita recorrência temas que estão vinculados à sustentabilidade, à tecnologia, desigualdades sociais, relações de trabalho nas organizações e o consumismo. Provas do Banco do Brasil que foram aplicadas em anos anteriores tinham assuntos vinculados a esses eixos temáticos. Tinha uma prova lá sobre o direito ao espaço público, vinculado aí à sustentabilidade. Também teve um tema do Banco do Brasil sobre o trabalho nas organizações. E a partir desse perfil temático, nós podemos ter aí uma noção do que pode ser cobrado, do que pode aparecer agora como tema de redação na prova deste ano. Separei para vocês 3 assuntos que são os mais impactantes, começando aí pelo eixo tecnologia, segurança de dados dos usuários, até porque tecnologia, além de ser um assunto que aparece com muita recorrência nas redações da SES Gran Rio, está muito relacionado ao contexto do mercado financeiro e também aos serviços bancários. A gente teve um aumento muito expressivo do uso de tecnologia, de internet banking e outros aplicativos nas transações financeiras. E dentro das transações financeiras, um assunto que é muito importante de se discutir é a segurança de dados dos usuários, visto que nós temos muitos crimes cibernéticos. Depois eu destaco também a gestão do lixo, um assunto que está dentro de sustentabilidade. Temos um aumento muito expressivo da produção de lixo no Brasil e dentro da produção de lixo há a problemática do descarte e também o tratamento adequado desse lixo. E outro tema muito impactante, o abismo socioeconômico no Brasil. Aumentou o nível de desigualdade social, sobretudo acentuado pela pandemia, aumento do desemprego, é um assunto também que pode aparecer dentro da prova de redação, porque no que diz respeito aí ao Banco do Brasil, há um viés socioeconômico, então a banca também pode cobrar um assunto que está vinculado a uma das ações do Banco do Brasil. Vejam, separei para vocês aqui algumas notícias que trazem dados, isso aqui enriquece o seu repertório argumentativo, é muito importante para você demonstrar domínio de conteúdo. Essa notícia do Valor Invest, golpes bancários pela internet crescem 80% durante a pandemia, segundo a Febraban. Vejam que nós temos aqui 2 dados importantes. Primeiro, o aumento desses golpes, então aí 80% foi o aumento. E além disso, nós temos também aqui outro dado importante, aqui embaixo, as tentativas mais frequentes estão aí os envios de boletos falsos e alertas de dívidas pendentes. As pessoas estão recebendo nos celulares via SMS ou mensagens pelos aplicativos aí de mensagem, né, como é o caso do WhatsApp, que é o mais utilizado, informações de bancos, né, golpistas que se passam por instituições bancárias e aplicam esses golpes. E na pandemia, como eu disse aqui, teve um aumento expressivo dessas transações, as pessoas estão ficando mais em casa, não podem se deslocar para as agências ficaram fechadas também por um período e estão com atendimento restrito. É claro que essas transações elas estão agora mais voltadas agora para o digital e, consequentemente, criminosos aproveitam-se desse cenário para aplicar golpes e entra a discussão da importância da segurança de dados dos usuários. Continuando aqui a notícia, né, o uso mais frequente do banco e do varejo online durante a pandemia também levou os golpes digitais, o volume de tentativas de ataque bancário, envio de links ou arquivos falsos por e-mail para capturar dados da vítima aumentou 80% desde o início de março no Brasil. E aqui nós temos a Federação Brasileira de Bancos. Quando você fizer a sua produção de texto, é importante você ter embasamento do que você está discutindo. Isso vai demonstrar para o examinador coerência argumentativa. Então, além de citar dados estatísticos de pesquisas que foram divulgadas, você também pode citar essas instituições que vão validar o seu argumento. Neste caso aqui nós temos uma pesquisa feita pela Febraban, que está vinculada diretamente à instituição Banco do Brasil.
Temos aqui ainda, né, os golpes usando aí falsas centrais de atendimento aumentaram 70% e os fraudadores que se fazem passar por portadores de bancos cresceram aí 65% no período. O que eu quero destacar aqui para a redação, se o tema for este? Além de apontar a problemática, que foi o aumento de golpes, como que os usuários estão aí vulneráveis a essas práticas, citar também, porque dentro do modelo de redação da organizadora, SES Gran Rio, nós temos aí a necessidade de apontar soluções para essa problemática. Quais seriam as soluções? Investimento em tecnologia para a segurança de dados desses usuários por parte das instituições financeiras. Também a legislação, o Marco Civil da Internet, temos que ter o cumprimento dessas leis. E, por último, também o papel da sociedade. Cabe aí a conscientização das pessoas em relação à necessidade de tomarem cuidado com essas mensagens. Então, aqui nós temos possibilidades de solução desse problema. Vamos aqui a outra informação que diz respeito a um assunto que possui grandes possibilidades. Aqui é uma reportagem da revista Isto é Dinheiro, falando sobre a produção de lixo no Brasil. Nós temos aqui a produção de lixo cresceu mais que a capacidade para lidar com os resíduos, né? A produção de lixo no Brasil tem avançado em ritmo mais rápido do que a infraestrutura para lidar de maneira adequada com esse resíduo. É o que mostra uma análise do panorama de resíduos sólidos no Brasil, 2018 a 2019, que foi lançado aí em 2019, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos, obtido aí com exclusividade para o jornal O Estado de São Paulo. Olhem só esse dado que interessante. Em 2018, o Brasil produziu em média 79 milhões de toneladas de lixo, uma variação de pouco menos de 1% em relação ao ano anterior. Comparado aí com países da América Latina, é o campeão de geração de lixo. Então, apesar de ter uma redução aí na produção de lixo, ainda é um país que produz muito. Dentro das discussões sobre a produção de lixo, importante destacar que há necessidade do destino correto para esses resíduos. A gente tem aí na legislação a recomendação para a construção de aterros sanitários, porém ainda é uma realidade no Brasil em muitas cidades, principalmente municípios pequenos que estão aí no interior do país, que não possuem esses locais adequados. O lixo é descartado nos lixões. Isso vai acarretar uma série de problemas ambientais, contaminação do solo, contaminação também dos cursos d'água, e muitos cursos d'água abastecem esses municípios, contaminação do solo, também problema de saúde nas pessoas que lidam com esses materiais, esses resíduos. Então nós temos que ter uma atenção para o descarte desses materiais. Há também aqui uma discussão muito importante em relação ao excesso da produção de lixo. Se a gente está tendo uma produção de lixo em crescente, se isso está aumentando, se nós somos o país da América Latina que mais produz lixo, isso está muito ligado ao consumismo. A questão aí do aumento na produção de materiais, principalmente materiais de tecnologia, as pessoas estão consumindo mais, esses materiais duram um tempo cada vez menor e eles são descartados. Então a gente tem que ter uma discussão também para o consumismo. E por último, aqui também cabe a discussão para as medidas em relação ao gerenciamento desse lixo. Não somente a construção desses aterros sanitários, mas também nós temos aí a questão da consciência ecológica das pessoas, temos aí a reciclagem, o reaproveitamento desses materiais que podem beneficiar algumas instituições que lidam com esses materiais, por exemplo. O governo deve investir em políticas públicas, deve investir também em recursos para garantir aí um gerenciamento adequado desses resíduos sólidos. Quero destacar, então, esse assunto porque, além de estar dentro do eixo temático sustentabilidade, um assunto que a banca gosta muito de cobrar, dentro do Banco do Brasil, do rol aí de atuação da instituição, nós temos algumas ações que são feitas pelo banco que são vinculadas à sustentabilidade. Por isso que há uma relação muito forte desse assunto com a instituição, com o Banco do Brasil. E ele pode vir, então, a ser tema de redação.
Por último, eu quero destacar o aumento da desigualdade social no Brasil. Essa reportagem foi veiculada pelo Jornal Nacional. Aqui o destaque: a pandemia agrava o problema crônico da desigualdade no Brasil, a desigualdade econômica. A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio mostra que, na média, os 10% mais ricos perderam 3% da renda com a pandemia e os 40% mais pobres viram a renda familiar que vem do trabalho, descontando o auxílio do governo, cair mais de 30%. Aqui, mais uma informação que é importante: a pandemia ainda está em curso, mas deixou muitas marcas na economia brasileira e agravou uma das mazelas crônicas do país, a desigualdade. Na leitura da economia, a pandemia escreve um conto aí das duas cidades, uma que vê do alto, esse contraste. Nós temos isso em muitas capitais brasileiras, bairros periféricos que a desigualdade social está em evidência, e do outro lado, bairros luxuosos. O que é importante nós discutirmos aqui dessa desigualdade social? A pandemia não é o principal fator para o aumento dessa desigualdade. Por quê? A desigualdade social no Brasil, a socioeconômica, ela já é um problema histórico, é um problema crônico, como destaca aqui a reportagem. Isso se dá não apenas no contexto pandêmico. Nós temos aí uma consequência, um resultado de anos da má distribuição de renda, de políticas públicas ineficazes, também da falta de assistência, de programas que vão atender as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. E agora, chegando na pandemia, vindo aí desse histórico, é claro que isso vai se acentuar, porque nós tivemos na pandemia o aumento do desemprego, nós tivemos aí uma queda da renda das pessoas que perderam seus trabalhos, muitas deixaram de exercer suas atividades econômicas com aquele isolamento que nós tivemos ali no início da pandemia. Vimos aí que o auxílio do governo foi um dos mecanismos utilizados, mas não foi o suficiente. Então a pandemia ela vai acentuar, ela vai deixar claro esse problema que já é histórico no país. Soluções. Quais são os principais meios, as principais medidas? Claro que o primeiro é a melhor distribuição de renda, principalmente para esses lugares que possuem uma falta de poder público, falta de atuação do governo, com programas assistenciais, infraestrutura, acesso à moradia, acesso ao emprego. Corrupção também entra aqui nessa discussão, porque muito está vinculado aí ao desvio de recursos, isso vai afetar no atendimento a essas pessoas. Então são medidas viáveis que podem, a longo prazo, ter uma redução aí desses índices de desigualdade social. Então, outro assunto muito pertinente. Para fechar aqui a nossa discussão, vou apresentar para vocês uma amostra do curso Manual da Redação Banco do Brasil. Ele é um curso completo que vai te levar do zero ao topo na prova discursiva. Eu preparei ele em cima do edital agora 2021, foi um curso preparado do zero e tem todos os aspectos que você precisa para fechar a prova discursiva. Veja aqui no sumário, a gente tem análise do perfil da banca, critérios de correção, dicas para você desenvolver a redação, projeto de texto, como você organizar suas ideias, evitar aquele branco na hora da prova, aspectos estéticos que também são considerados na correção, isso pode acarretar na perda de décimos ou até pontos, estratégia para você fazer uma boa introdução, também capacidade argumentativa que você pode citar como argumento de acordo com os temas. E o grande ouro aqui do material são as redações Banco do Brasil. Você vai ter acesso a 16 redações modelo que eu elaborei com todas as partes do texto dissertativo, argumentativo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Vai ter os conectivos. É um modelo, você pode usar esse modelo para fazer a sua prova. E são temas que podem ser cobrados. Além dos assuntos que eu destaquei aqui nessa aula, também outros assuntos importantes que podem aparecer nas provas de redação. Eu acertei vários temas de redação em concursos anteriores de outras bancas. Tenho também trabalhado com a banca SES Gran Rio. Trabalhei com outros concursos na área de bancos, como foi o caso aí do BRB, acertei o Banco de Brasília, acertei o tema da redação. Os alunos que fizeram o meu curso tiveram notas altas porque tiveram acesso ao curso. Então esse material é o que falta para você aprender de vez, se dar bem na redação do concurso Banco do Brasil, tirar uma excelente nota. Aqui tem um modelo de redação sobre o tema desigualdade social, conforme pode aparecer lá na sua prova. Eu elaborei esse modelo, então é um modelo inédito, conforme a banca cobra lá no dia,
E aqui a gente tem a redação pronta, com todas as partes do texto, todos os argumentos, os dados que você pode utilizar. O material está incrível, faça como aí milhares de alunos que já alcançaram excelentes notas, foram aprovados. Muita atenção, porque no concurso Banco do Brasil, a redação vai separar o joio do trigo. Ela tem aí a exigência de uma pontuação muito alta, né? 70 pontos é o mínimo para você atingir na redação. Tem caráter eliminatório, um detalhe muito importante também. Então ela vai selecionar os melhores. E eu estou observando aí um movimento, né, em muitos grupos, muitas pessoas que estão negligenciando a redação. Por um lado é bom para os concorrentes que estão se preparando, porque eles vão alcançar as notas melhores, vão eliminar essas pessoas. Por outro lado é ruim, porque são pessoas que vão perder a oportunidade de passar no concurso, já que a redação é a etapa mais importante desse edital. Não amargue essas estatísticas. Seja você também um dos alunos que vai alcançar uma nota excelente. Se prepare com o conteúdo que vai te colocar lá dentro. Entre em contato agora mesmo, o link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo, também nos comentários. Tem uma oferta muito especial para você ter acesso, um preço aí acessível, porque o meu intuito é te ajudar a democratizar o acesso a esse curso. Pessoal, é isso. Para vocês, um forte abraço e até a próxima.